1 Crônicas 1. Genealogia desde Adão até Noé, os filhos de Noé e seus descendentes. Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalel, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. Os filhos de Jafé foram Gomer e Magogue, e Madai, e Javã, e Tubal, e Meseque, e Tiras. E os filhos de Gomer, Askenaz, e Rifate, e Togarma. E os filhos de Javã, Elisá, e Tarsis, e Quitim, e Dodanim. Os filhos de Cã, Cuxi, e Misraim, e Pute, e Canaã. E os filhos de Cuxi eram Sebá, e Avilá, e Sabitá, e Raamá, e Sabtecá. E os filhos de Raamá eram Sabá e Dedã. E Cuxi gerou a Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. E Misraim gerou aos Ludeus, e os Anameus, e os Leabeus, e os Naftueus, e os Patruzeus, e os Causloeus, dos quais procederam os Filisteus e os Caftoreus. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e Aete, e os Jebuseus, e os Amorreus, e os Girgazeus, e os Eveus, e os Arqueus, e os Sineus, e os Arvedeus, e os Zemareus, e os Amateus. E foram os filhos de Sem, Elão e Assur, e Axfaxade, e Lude, e Arã, e Uz, e U, e Jéter, e Meseque. E Asfaxade gerou a Selá, e Selá gerou Eber, e a Eber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto nos seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão era Joquitã. E Joquitã gerou a Almodá, e a Selef, e a Zarmavé, e a Gerá, e a Adorão, e a Uzal, e a Dicla, e a Ebal, e a Abimael, e a Sabá, e a Ofir, e a Avilá, e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joquitã. Sem, Asfaxade, Selá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Tera, Abrão, que é Abraão. Os filhos de Abraão foram Isaque e Ismael. Essas são as suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, e Quedar, e Adbeel, e Mibissão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Estes foram os filhos de Ismael. Quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão, esta deu à luz a Zinrã, e a Joxã, e a Medã, e a Midian, e a Isbaque, e a Sua. E os filhos de Joxã foram Sabá e Dedã. E os filhos de Midian, Efá, e Éfer, e Enoque, e Abida, e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão, pois, gerou a Isaque, e foram os filhos de Isaque, Esaú e Israel. Os filhos de Esaú, Elifaz, e Reuel, e Jeus, e Jalão, e Corá. Os filhos de Elifaz, Temã, e Omar, e Zefe, e Gaetã, e Kenaz, e Tímina, e Amaleque. Os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Samá e Mizá. E os filhos de Seir, Lotã e Sobal, e Zibeão, e Aná, e Dissom, e Ezer, e Dizã. E os filhos de Lotã, Ori e Omã, e a irmã de Lotã foi Tímina. Os filhos de Sobal eram Aliã e Manaate, e Ebal, Sefô e Onã. E os filhos de Zibeão eram Aias e Aná. O filho de Aná foi Dissom. E os filhos de Dissom foram Arão, e Esbã, e Itrã, e Querã. Os filhos de Ezer eram Bilá, e Zaavã, e Jaacã. Os filhos de Dizã eram Uz e Arã. E estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei sobre os filhos de Israel. Belá, filho de Beor, e era o nome da sua cidade, Dinabá. E morreu Belá, e reinou em seu lugar Jobabe, filho de Zerá, de Bósra. E morreu Jobabe, e reinou em seu lugar Uzão, da terra dos Temanitas.
E morreu Uzão, e reinou em seu lugar Hadade, filho de Bedade. Este feriu os midianitas no campo de Moabe, e era o nome da sua cidade Avite. E morreu Hadade, e reinou em seu lugar Samilá de Masreca. E morreu Samilá, e reinou em seu lugar Saul de Reobote, junto ao rio Eufrates. E morreu Saul, e reinou em seu lugar Baal-Anã, filho de Aquibor. E morrendo Baal-Anã, Hadade reinou em seu lugar, e era o nome da sua cidade Paú, e o nome de sua mulher era Metabel, filha de Metrede, a filha de Mesaabe. E morrendo Hadade, foram príncipes em Edom, o príncipe Tímina, o príncipe Alva, o príncipe Getete, o príncipe Oolibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibizar, o príncipe Magidiel e o príncipe Irão. Estes foram os príncipes de Edom. 1 Crônicas 2. Os 12 filhos de Jacó e os descendentes de Judá. Estes são os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naphtali, Gade e Asser. Os filhos de Judá foram e Onã e Selá. Estes três lhe nasceram da filha de Sua, a cananeia, e o primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, pelo que o matou. Porém, Tamar, sua nora, lhe deu à luz a Pérez e a Zerá. Todos os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amu, e os filhos de Zerá, Zinri, e Etan, e Emã, e Calcol, e Dara, 5 ao todo. E os filhos de Carme foram Acar, o perturbador de Israel, que pecou no anátema, e o filho de Etan foi Azarias. E os filhos de Esrom, que lhe nasceram, foram Jerameel, Irão e Quelubai. Irão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, príncipe dos filhos de Judá. E Naasson gerou a Salma, e Salma gerou a Boaz. E Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou Eliabe, seu primogênito, e Abinadab o segundo, e Simei o terceiro, a Natanael o quarto, a Radai o quinto, a Ozem o sexto, e a Davi o sétimo. E foram suas irmãs Zeruia e Abigail, e foram os filhos de Zeruia, Abisai e Joabe e Azael, ao todo 3. E Abigail teve a Amasa, e o pai de Amasa foi Jeter, o ismaelita. E Calebe, filho de Ezerom, gerou filhos de Azuba, sua mulher, e de Geriote. E os filhos desta foram estes: Gesser, e Sobabe e Ardom. E morreu Azuba, e Calebe tomou para si a Efrata, a qual teve a Ur. E Ur gerou a Uri, e Uri gerou a Bezalel. Então Esrom entrou a filha de Maquir, pai de Gileade. E sendo ele de 60 anos, a tomou, e ela deu à luz a Segube, e Segube gerou a Jair. E este tinha 23 cidades na terra de Gileade. E Jesu e Arã tomaram deles as aldeias de Jair e Kenate, e seus lugares, a saber, 60 cidades. Todos estes foram filhos de Maquir, pai de Gileade. E depois da morte de Esrom, em Calebe de Efrata, a Abia, mulher de Esrom, lhe deu a Azur, pai de Tecoa. E os filhos de Jeramael, primogênito de Esrom, foram Rão, o primogênito, e Buna, e Orem, e Ozem, e Aias. Teve também Jerameel, ainda outra mulher, cujo nome era Atara. Esta foi a mãe de Onã. E foram os filhos de Irão, primogênito de Jeramael, Maás e Jamim, e Equer. E foram os filhos de Onã, Samai e Jada, e os filhos de Samai, Nadab e Abissur. E era o nome da mulher de Abissur, Abiail, que lhe deu a Abã e a Molide. E foram os filhos de Nadab, Selede e Apaim. E Selede morreu sem filhos. E o filho de Apaim foi Ize. E o filho de Ize, Sezã. E o filho de Sezã, Alai. E os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jéter e Jonatas. E Jéter morreu sem filhos. E os filhos de Jonatas foram Pelete e Zaza.
Estes foram os filhos de Jerameel. E Sesã não teve filhos, mas filhas. E tinha Sesã um servo egípcio, cujo nome era Jara. Deu, pois, Sesã sua filha por mulher a Jara, seu servo, e lhe deu a Atai. E Atai gerou a Natã, e Natã gerou a Zabade. E Zabade gerou a Eflau, e Eflau gerou a Obed, e Obed gerou a Jeú. E Jeú gerou a Azarias, e Azarias gerou a Elis, e Elis gerou a Eleasa, e Eleasa gerou a Sismai, e Sismai gerou a Salum. E Salum gerou a Jecamias, e Jecamias gerou a Elisama, e foi filho de Calebe, irmão de Jerameel. Messa, seu primogênito, este foi o pai de Zif. E Maressa foi pai de Hebron. E foram os filhos de Hebron, Coré, e Tapua, e Requem, e Sema. E Sema gerou a Raão, pai de Jorqueão, e Requem gerou a Samai. E foi o filho de Samai, Maom, e Maom foi pai de Bet-Zur. E Efá, a concubina de Calebe, teve a Arã e a Moça, e a Gazes, e Arã gerou a Gazes. E foram os filhos de Jadai, Regem e Jotão, e Gessã e Pelete, e Efá e Saaf. De Maaca concubina, gerou Calebe, a Seber e a Tiraná. E a mulher de Saaf, pai de Medmana, teve a Seva, pai de Maquibena e pai de Gibeá, e foi a filha de Calebe, Aquisa. Estes foram os filhos de Calebe, filho de Ur, o primogênito de Efrata, pai do Kiriate Jearim, e Salma, pai dos Belemitas, e Aref, pai de Bet-Gader. E foram os filhos de Sobal, pai de Kiriate Jearim, Aroé e metade dos Menuítas. E as famílias de Kiriate Jearim foram os Itritas, e os Puteus, e os Sumateus, e os Misraeus. Destes saíram os Zorateus e os Estaoleus. Os filhos de Salma foram Belém, e os Netofatitas, e Atarote Bet-Joabe, e metade dos Manatitas e os Oreus. E as famílias dos escribas que habitavam em Jabes foram os Tiratitas, e os Simeatitas, e os Sacutitas. Estes são os queneus que vieram de Ramate, pai da casa de Recabe. 1 Crônicas 3. Descendentes de Davi. E estes foram os filhos de Davi, que lhe nasceram em Hebron, o primogênito Aminon, de Ainoã, a Jezreelita, o segundo Daniel, de Abigail, a Carmelita, o terceiro Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur, o quarto Adonias, filho de Agite, o quinto Cefatias de Abital, o sexto Itreão de Eglá, sua mulher. 6 lhe nasceram em Hebron, porque ali reinou 7 anos e 6 meses, e 33 anos reinou em Jerusalém. E estes lhe nasceram em Jerusalém, Simeia e Sobabe, e Natã e Salomão. Estes 4 lhe nasceram de Bat-sua, filha de Amiel. Nasceram-lhe mais Ibar e Elisama, e Elifelete, e Nogá, e Nefeg e Jafia, e Elisama, e Eliada, e Elifelete, 9 ao todo. Todos estes foram filhos de Davi, afora os filhos das concubinas e Tamar, irmã deles. E filho de Salomão foi Roboão, e seu filho Abias, e seu filho Asa, e seu filho Josafá, e seu filho Jeorão, e seu filho Acasias, e seu filho Joás, e seu filho Amazias, e seu filho Jotão, e seu filho Acas, e seu filho Ezequias, e seu filho Manassés, e seu filho Amon, e seu filho Josias. E os filhos de Josias foram o primogênito Joanã, o segundo Jeoaquim, o terceiro Zedequias, o quarto Salum. E os filhos de Jeoaquim, Jeconias, seu filho, e Zedequias, seu filho. E os filhos de Jeconias, Assir, e seu filho Sealtiel. Os filhos deste foram Malquirão e Pedaías, e Senazar, Jecamias, Osama e Nedabias. E os filhos de Pedaías, Zorobabel e Simei. E os filhos de Zorobabel, Mesulão e Ananias. E Selomite, sua irmã, e Azuba, e Oel, e Berequias e Azadias.
e Jusabe e Ezede, 5 ao todo. E os filhos de Ananias, Pelatias e Jesaías. Os filhos de Refaías, os filhos de Arnã, os filhos de Obadias e os filhos de Secanias. E o filho de Secanias foi Semaías, e os filhos de Semaías, Atus e Igal, e Barias e Nearias, e Safate, 6 ao todo. E os filhos de Nearias, Elioenai e Ezequias, e Aziricão, 3 ao todo. E os filhos de Elioenai, Odavias e Eliasibe, e Pelaías e Acube e Joanã, e Delaías e Anani, 7 ao todo. 1 Crônicas 4. Descendentes de Judá. Os filhos de Judá foram Pérez e Esrom, e Carme e Ur e Sobal. E Reaías, filho de Sobal, gerou a Jaate, e Jaate gerou a Almai e a Laade. Estas são as famílias dos Zorateus. E estes foram os filhos do pai de Etã, Jezreel, e Isma, e Idbas, e era o nome de sua irmã, Azeleupone. E mais Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uza. Estes foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrata, pai de Belém. E tinha Azul, pai de Tecoa, 2 mulheres, ela e Naara. E Naara deu à luz a Uzão, e a Éfer, e a Temene, e a Astare. Estes foram os filhos de Naara. E os filhos de Ela, Zerete, Izar e Etnã. E Cós gerou a Anube e a Zobeba, e as famílias de Aarel, filho de Arum. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. E Quelube, irmão de Suar, gerou a Meir. Este é o pai de Estom. E Estom gerou a Bet-Rafa, e a Pazéia, e a Teiná, pai de Irnaás. Estes foram os homens de Reca. E foram os filhos de Kenaz, Otiniel e Seraías, e filho de Otiniel, Atate. E Meonotai gerou a Ofra. E Seraías gerou a Joabe, pai dos do vale dos artífices, porque foram artífices. E foram os filhos de Calebe, filho de Jefoné, Iru, Elá e Naã, e filho de Elá, Kenaz. E os filhos de Jealelel, Zif e Zifa, e Tíria e Azareel. E os filhos de Ézera, Jéter e Mered, e Éfer e Jalom. E ele teve mais a Miriam e Samai e Isbar, pai de Estemoa. E sua mulher judia gerou a Jered, pai de Gedor, e a Eber, pai de Socó, e a Jecutiel, pai de Zanoa. E esses foram os filhos de Bitia, filha de Faraó, que Mered tomou. E foram os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, Abiqueila, o Garmita, e Estemoa, o Maacatita. E os filhos de Simeão, Aminon, e Rina, e Ben-Anã, e Tilom. E os filhos de Isis, Oete e Ben-Zoete. Os filhos de Selá, filho de Judá, pai de Leca, e Lada, pai de Maressa. E Selá foi também das famílias da casa dos obreiros de linho em Bet-Asbeia. Como também Joquim e os homens de Cozeba e de Joás e de Saraf, que dominaram sobre os moabitas, e de Jasub e Leém, porém essas coisas já são antigas. Estes foram oleiros e habitavam nas hortas e nos cerrados. Estes ficaram ali com o rei na sua obra. Os filhos de Simeão foram Nemuel, e Jamim, e Jaribe, e Zerá, e Saul, cujo filho foi Salum, e seu filho Mibissão, e seu filho Misma. E o filho de Misma foi Ramoel, de quem foi filho Zacur, de quem foi filho Simei. E Simei teve 16 filhos e 6 filhas, porém seus irmãos não tiveram muitos filhos, e toda a sua família não se multiplicou tanto como os dos filhos de Judá. E habitaram em Berseba, e em Molada, e em Azar-Sual.
e em Bila, e em Ezem, e em Tolade, e em Betuel, e em Orma, e em Ziclag, e em Bet-Marcabote, e em Azar-Suzim, e em Bet-Biri, e em Saaraim. Estes foram as suas cidades, até que Davi reinou. E foram as suas aldeias, Etã e Ain, e Rimon, e Toquém e Azã, 5 cidades, com todas as suas aldeias que estavam em redor dessas cidades até Baal. Essas foram as suas habitações e suas genealogias. Porém, Mesobabe, e Janleque, e Josa, filho de Amazias, e Joel, e Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, e Elioenai, e Jaacobá, e Jezoaias, e Azaias, e Adiel, e Gesimiel, e Benaia, e Ziza, filho de Sife, filho de Alon, filho de Gedaías, filho de Sinri, filho de Semaías. Estes, registrados por seus nomes, foram príncipes das suas famílias, e as famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente, e chegaram até a entrada de Gedor, ao oriente do vale, a buscar pasto para suas ovelhas, e acharam pasto fértil e terra espaçosa e quieta e descansada, porque os de Cã habitavam ali dantes. Estes, pois, que são descritos por seus nomes, vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e feriram as tendas e habitações dos que se acharam ali, e as destruíram totalmente até o dia de hoje, e habitaram em seu lugar, porque ali havia pasto para suas ovelhas. Também deles, dos filhos de Simeão, 500 homens foram às montanhas de Seir, e a Pelatias, e a Nearias, e a Refaías, e a Uziel, filhos de Ize, levaram por cabeças, e feriram o restante dos que escaparam dos amalequitas, e habitam ali até o dia de hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, bendigo o teu nome, ó Pai, neste momento, pois o Senhor é o único de ser, ó Pai, glorificado, exaltado o teu santo nome, pois o Senhor é santo. O Senhor está vivo, e o Senhor, ó Pai, neste momento, nós cremos que está, ó Pai, com seus ouvidos inclinados para as nossas orações. Pai, nos perdoa por nossas falhas, por nossos erros, ó Pai, cometidos no dia de hoje, por pensamentos, atitudes, Senhor. Ó Deus, sonda o nosso coração, preencha, Senhor, a nossa alma com a sua presença. Nos cura, Senhor, de tudo aquilo, ó Pai, que ainda não foi curado. Nos perdoa por nossos pecados, ó Pai, que nos afasta do Senhor. Nos ajuda, Senhor. Fortaleça a nossa vida, ó Pai. Fortaleça, Senhor, a nossa fé. Restaura, Senhor, a nossa fé. Deus querido, Deus amado, nós bendizemos o teu santo nome, pois o Senhor é o único digno, ó Pai, de ser exaltado. Pai querido, que o Senhor possa continuar nos ajudando, Senhor, neste plano de leitura, ó Pai. Continua nos fortalecendo, meu Deus, repreendendo todo o levante, todo impedimento, Senhor, para que possamos concluir, ó Deus, a leitura dia após dia, Senhor, de suas santas escrituras, de suas palavras que são doces como mel, que faz, Senhor, uma obra redentora, uma obra maravilhosa em nossa vida, que nos restaura cada dia, nos enche, ó Pai, da sua paz, da sua presença, nos enche de fé, Senhor, renova as nossas forças e restaura, Senhor, todos aqueles que estão fracos, caídos e oprimidos. Pai querido, continua, Senhor, permaneça a sua presença conosco. É o que nós te pedimos, ó Deus, pois nós podemos sentir, Senhor, a sua presença, ó Pai, nas entrelinhas, ó Deus, dessas palavras, destes capítulos, destes livros, ó Pai, ao qual o Senhor tem nos dado a graça de concluir a leitura dia após dia, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor tem nos dado. Nos abençoa, ó Pai, permita que venhamos estar aqui, ó Pai, na próxima leitura dos próximos capítulos, pois o nosso coração anseia em encontrar o Senhor, ó Pai, nas páginas deste livro sagrado. Amém, Jesus.